Boa noite, comunidade do Vexa. Aqui a gente não precisa de introduções complicadas, porque o que nos une já é bem claro: o medo, a curiosidade e aquela sensação estranha de que existe algo além do que conseguimos explicar. O Vexa não é só um canal de terror, é um espaço para quem gosta de se perder em histórias pesadas, sombrias e sair delas com o coração acelerado. Se você chegou agora, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para apagar a luz, colocar o fone e deixar a madrugada trabalhar na sua mente. Aproveita também para se inscrever, deixar o like e contar nos comentários de onde você está assistindo. Quem sabe você não aparece no próximo vídeo como parte dessa nossa comunidade que cresce a cada noite. Então, preparado? O silêncio já está começando a pesar. Respire fundo, o Vexa vai começar. Eu tinha 10 anos e achava que a casa dos meus tios era o lugar mais seguro do mundo. Era em Sorocaba, num bairro de ruas largas e árvores antigas, um sobrado recém-comprado que ainda cheirava a tinta e a umidade presa nas caixas empilhadas no chão da garagem. Naquele fim de semana de 2010, meus tios, Célia e Walter, viajaram para um evento fora da cidade e deixaram o meu primo Rodrigo responsável por mim e pelas filhas deles, a Isadora e a Malu. Rodrigo tinha 20, vivia enfiado no quarto térreo com a bateria e uma guitarra vermelha que ele dizia que não sabia tocar direito, mesmo assim fazia barulho bonito. As meninas eram minhas companheiras de confusão, Isadora com 14, Malu com 16. Logo que o carro dos meus tios virou a esquina, a casa pareceu crescer em silêncio, como se respirasse sozinha. À tarde, o portão automático falhava. Rodrigo batia na caixa de controle e a luzinha vermelha piscava. Preguiçosa, era de se esperar. Casa nova, defeito velho. No fim do dia, ele sugeriu sair para comer uns lanches no centro. Malu e eu fomos com ele. Isadora ficou. Disse que queria tomar banho com calma, ajeitar as coisas do quarto, botar ordem nas gavetas, antes que a mãe enchesse o saco. Ela entregou o controle do portão para ele, se, por acaso, desse alguma urgência. E saímos achando que tudo era normal. E era, até deixarmos de ser 3 e viramos 2 em uma casa inteira olhando de volta. Demoramos meia hora. Quando voltamos, o vento frio já passava pelos eucaliptos do canteiro, e as janelas do segundo andar refletiam um céu que ficava roxo por trás das nuvens. Malu mandou mensagem para a Isadora: abre o portão. 5 minutos. 10, Rodrigo olhou para o balcão da suíte dos meus tios, onde Isadora disse que ia tomar banho. A porta era de vidro, com persianas brancas inclinadas para baixo. Eu sabia que se alguém abrisse uma fresta, a gente veria a pessoa por inteiro. Malu ligou, e então a persiana se moveu e a Isadora apareceu. Cabelo molhado, grudado no ombro, toalha apertada no corpo, celular na mão. Abre logo, Malu gritou pelo telefone, sem tirar os olhos do vidro. Isadora respondeu nervosa, perdi o controle, pera. E elas discutiam, cada uma com seu rosto colado no próprio reflexo. Vozes subindo por um fio fino até a varanda. Eu encostei no braço de Rodrigo. Foi nesse momento que Malu ficou muda no meio da frase. Só o vento, só a minha respiração curta. Isadora, com quem você tá? Ela perguntou de repente. A voz cortada, como se tivesse esquecido o texto do meio. Rodrigo e eu viramos para o balcão, ao lado da minha prima. Uma figura mais alta que ela abriu uma lâmina da persiana. Não tinha rosto, não tinha nada além de uma massa escura, como se a noite tivesse parado ali, do lado dela. Um braço apareceu e, com uma calma doente, acenou para nós, de um lado para o outro, como quem saúda vizinho num domingo. O meu corpo enrijeceu inteiro. Eu só lembro da minha língua pesada e de Isadora levando a testa ao vidro, como se o contato frio pudesse acordá-la de um pesadelo. Sai daí, gritou Rodrigo, sacudindo o portão. Depois chutou, tentou escalar, xingou como se a raiva abrisse ferro. A persiana fechou de um golpe, a noite comeu o resto.
O alarme da casa explodiu quando Rodrigo conseguiu subir até o balcão e arrombar a porta de vidro. Malu tentava ligar para a polícia, mas as mãos tremiam tanto que a tela do celular dançava em branco. O portão enfim abriu e entramos. Rodrigo apareceu na escada dizendo que estava tudo bem, que não tinha ninguém, que Isadora estava no banheiro e que a gente tinha se assustado à toa. Ele disse isso com uma calma que pareceu ensaiada, como se guardasse essa frase num bolso para usar sempre que o invisível se intrometesse na vida dele. Sentamos à mesa e comemos torta fria e refrigerante, porque ninguém mais tinha coragem de cozinhar. Isadora não falou. Malu puxava assuntos sobre qualquer coisa. A escola, uma vizinha, o cabelo de uma youtuber. Eu mastigava como se aquele ato me amarrasse à realidade. Ali foi a primeira vez que entendi que aquela família já vivia com barulhos onde não havia ninguém. Garrafas que mudavam de lugar, uma voz na escada que dizia o nome de cada um, como se fizesse chamada no escuro. Eles aprendiam a não prestar atenção. Eu ainda não sabia como se faz isso. Dormimos no corredor do segundo andar, eu no colchão inflável ao lado da cama da Isadora. Malu ficou no quarto, em frente. A lâmpada do teto ainda tinha um zumbido leve que de tão constante a gente esquecia. Eu olhava para as sombras dos móveis como quem observa bichos sem latido. 3 batidas curtas na porta fizeram a minha pele recolher. Isadora já estava sentada, as mãos frias agarradas nas minhas. Sou eu, disse a voz da Malu do outro lado. Entrou, trancou, deitou no colchão comigo e puxou a manta até o pescoço. Só hoje vou ficar aqui. Ninguém quis conversar. Eu tentei. O que você viu? Malu respirou fundo, me apertou com carinho, me mandou dormir. Eu aceitei o silêncio como quem engole um comprimido sem água. Quando o sono começou a me puxar para baixo, a maçaneta rangeu devagar e girou de um lado para o outro, tentando a fechadura. Isadora apertou minha mão. Eu vi a garganta dela mexer, seca, mas sem som. Isadora, sou eu, deixe eu entrar. Disse uma voz de mulher. A frase era a mesma de antes, e a voz era mansa, como se repetisse um pedido razoável. A alguém que foi grosso à toa. As batidas voltaram, mais pesadas, com um ritmo que lembrava alguém batendo com a base da palma. Malu se ergueu, encostou o vidro na madeira. Acho que já foi, sussurrou. E então a voz veio de novo, só que mais perto, muito mais perto. Não do outro lado da porta, mas debaixo dela, daquela fresta por onde entra a luz do corredor. Dessa vez era como se 2 vozes falassem ao mesmo tempo. Uma grave e uma fina, descoladas por meio segundo, dizendo juntas: Isadora, sou eu, deixa eu entrar. Isadora chorou sem barulho. O rosto dela parecia menor. Eu também queria chorar, mas fiquei presa num tipo de educação que me mandava não atrapalhar. O som na maçaneta ficou urgente, como se dedos demais tentassem o mesmo metal. Sou o Rodrigo, abre, ele berrou, e eu ouvi a minha própria alma se mexendo para correr. Malu hesitou, e se não for? A gente sabia que ali, às vezes, o que não era fingia ser. Rodrigo chorou do outro lado. Por favor, Malu abriu, ele entrou com o rosto molhado. Fechou com a chave e disse para eu cobrir os ouvidos. Eu obedeci. As bocas deles se mexiam, mas eu só ouvia um apito fino. O mundo todo, por um instante, era aquele apito. De manhã, a claridade entrou limpa, e a casa fingiu que não conhecia ninguém. Meus tios estavam de volta. Minha tia assava pão de queijo e falava rápido demais, como se corresse à frente de um pensamento ruim. Leva um prato lá pra cima, acorda as meninas, ela disse sorrindo apertado. No meu caminho pelo corredor, passei pela porta do Rodrigo, fechada, blackout pesado por dentro. Sempre odiei aquela escuridão que ele puxava para perto. Rodrigo saiu cedo. Minha tia falou depois, mexendo o café. O café tinha cheiro de normal. A gente comeu sem olhar nos olhos, como se qualquer pergunta pudesse abrir um buraco na mesa. À tarde, deixamos Malu numa festa e Isadora chamou uma amiga para dormir. A Jenny. Era sábado, 10 da noite, pijama, televisão na sala grande do térreo, todas as luzes apagadas para que o brilho azul fizesse a gente esquecer das coisas.
High School Music 2. Eu não sabia as músicas. As duas sabiam e cantavam baixinho. Foi quando algo no som começou a errar. O prato de condução de uma bateria, aquele tinido seco, estava fora do ritmo, batendo num compasso que não era da cena. Eu olhei para Isadora. Escuta, eu disse, dedo no ouvido, pedindo silêncio. A Jenny entendeu antes de ouvir. A casa tem regras. O som vinha do quarto do Rodrigo, no final do corredor lateral, lá onde o azulejo muda e o cheiro fica mais frio. O Hirat parou assim que Isadora virou o rosto para lá. Ele não tá em casa, tá? A Jenny perguntou. A sala pareceu encolher. A Isadora tentou sorrir para mim. Voltou o filme alguns segundos, aumentou o volume como quem fecha a janela quando ouve alguém chorando na rua. A gente se cobriu até as canelas. Queria que fosse só o filme. Queria que fosse só a minha cabeça. Não passou nem 5 minutos e um latido veio do quintal dos fundos do lado da cozinha. Eu conheci na hora, Belinha, a cadelinha velha deles que tinha morrido semanas antes. É cachorro de vizinho, a Jenny falou, abraçando a Isadora. Mas a Isadora estava chorando quieto, aquele choro que não chacoalha. Escuta direito, ela pediu. A gente silenciou o filme para ouvir um som que partia a gente ao meio. Era igual. Não parecia, era. A porta pesada de metal do fundo arranhou o chão como se alguém empurrasse devagar, arrastando ferrugem com cuidado para não chamar atenção. O latido cortou. Os pratos na cozinha quebraram juntos, como se uma mão tivesse colhido e soltado tudo de uma vez. O meu corpo desligou. A TV da sala virou uma janela para um lugar que não me dizia respeito. Eu vi mesmo, uma coisa ser abaixada do retângulo da luz da cozinha e se enfiar sobre a mesa comprida do jantar. Era alta demais para estar tão baixa, era grossa sem contorno, um preto mais denso que o resto. As patas, pés, cascos eram grandes e tortos, e na cabeça se desenhavam 2 chifres curvos, como os de um bicho do mato que sabe esperar. O som das cadeiras raspando pelo chão trouxe o mundo de volta. Minha tia apareceu no corredor gritando o nome da Isadora. Meu tio entrou com um taco de beisebol como se aquilo fosse uma arma justa contra o que não tem osso. Ele ligou todas as luzes debaixo da mesa. Nada, as cadeiras sim, espalhadas, uma derrubada. A polícia chegou mais tarde. Depois da ligação apressada do meu tio, fizeram perguntas, vasculharam, anotaram, disseram que passariam rondas. Eu queria dizer que a ronda não adianta quando o invasor entra pelos cantos de uma casa que não existem para quem nunca olhou direito. Dormimos nós 3 no quarto da Isadora, de novo. Minha tia pediu desculpa, como se culpa coubesse nela. Acendeu uma luminária pequena, deixou a porta encostada. Jenny deitou comigo no colchão inflável. Isadora ficou na cama. Eu tremia de frio, mas o frio estava dentro. Você viu os chifres? A Jenny perguntou quase sem voz. A Isadora ficou calada e eu mexi a cabeça. Sim, com medo de falar o que é melhor não nomear. Melhor não comentar, a Jenny disse depois. E foi então que ouvimos a nossa frase repetida por uma voz que não era de nenhuma de nós. Uma voz de homem, grave, de dentro do quarto. Melhor não comentar. A luminária apagou sozinha. A escuridão pareceu um pano molhado cobrindo a nossa cara. Ninguém gritou. A cama onde eu estava começou a se mexer por baixo, como se alguém grande engatinhasse sob o estrado e levantasse com os ombros, testando o peso. A Jenny foi puxada pelas pernas. Eu vi o rosto dela no momento em que o corpo deslizou. Um espanto absoluto, a boca aberta como num afogamento. Isadora se jogou do colchão para agarrá-la. O colchão levantou como se tivesse ar demais e depois desabou por cima das duas. A minha mente escolheu uma mentira. É terremoto, pensei. Saí tropeçando, abri a porta, topei com os meus tios pálidos, o corredor inteiro aceso. Eles tiraram as meninas do sufoco debaixo do vinil, nos levaram para fora. Os joelhos da Jenny ralados, as mãos de Isadora arranhadas como se tivessem passado por areia grossa. Sem perguntar nada agora, minha tia repetia.
e foi um alívio ela proibir palavras. Levamos a Jenny em casa de madrugada. Minha tia pediu desculpas, como quem devolve uma coisa quebrada que não foi ela que quebrou. A menina disse que não contaria nada para a mãe. Depois, meu tio comprou café e pão doce numa loja 24 horas. Ficamos no carro, parados, perto de um parque escuro, dizendo bobagens para ver se a realidade voltava pelo riso. A última imagem que tenho daquela noite é a do meu tio me carregando no colo, escada acima, como se eu tivesse voltado a ser pequena, como se o peso do mundo coubesse num peito só. Ninguém naquela família rezava. Minha avó, que Deus a tenha, rezava por todos eles. E meu tio respondia que Deus tinha virado o rosto para aquela casa. Meses depois mudaram de endereço. Um apartamento num prédio com portaria, câmeras, elevador que trava. Mas eu já sabia, o que grudava na gente não estava preso a paredes. Rodrigo morreu jovem, num desses acidentes bobos que a gente tenta explicar com azar. Anos se acumularam por cima daquilo tudo. Cada um seguiu sua vida como se fosse possível trocar de pele. Acontece que algumas coisas ficam olhando por trás do espelho quando você escova os dentes, esperando que você as reconheça. Eu passei muito tempo aprendendo a não reagir. Se algo cai sozinho, eu ajunto. Se alguém me chama do corredor de madrugada, eu viro para o outro lado e me cubro. Não porque seja corajosa, mas porque o medo ali prendeu a vestir silêncio. Hoje, com 26, consigo contar. Tenho a sensação de que, ao falar, eu devolvo à noite aquilo que ela me pegou. Mas quando fecho os olhos, quando a lâmina da persiana no meu quarto mexe um pouco por causa do vento, eu ainda vejo a mão acenando do alto da varanda, devagar, num gesto que não é de boas-vindas nem de ameaça. Um gesto que diz: eu sei que você me viu, e eu vi, eu ainda vejo.